Olá, bom dia a todas e todos, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos começar aqui a estudar alguns fenômenos climáticos. Tá? Vou começar estudando o El Niño, o famoso El Niño. Tá? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, basta me procurar se tiverem dúvidas, né? Se não entenderem aqui, é uma parte relacionada ao clima muito interessante, que vai trabalhar com correntes marítimas, que vai trabalhar com a interação ar-mar, tá? Tão importante aí, que nós já falamos um pouco nas últimas aulas, tá bom? E para estudarmos o El Niño, pessoal, primeiro eu tenho que mostrar para vocês aqui uma situação de normalidade que ocorre na região do Oceano Pacífico, para depois nós trabalharmos essa anormalidade que é o El Niño. Então percebam que eu já falei aqui, né, já dei um spoiler da aula, que o El Niño vai entrar na categoria de anomalia, já que ele é uma fuga do padrão das coisas que ocorrem no Oceano Pacífico. E quando eu falo coisas, né, eu estou me referindo à relação entre atmosfera e oceano. Beleza? Então, El Niño é uma anomalia. Né? O El Niño, que coisa linda. É uma anomalia que acontece e nós vamos entender ela e tentar, né, entender nesta aula. Ok? E primeiro eu vou falar uma situação normal, vou mostrar uma situação normal que acontece no Oceano Pacífico, depois vou explicar o que o El Niño faz no Oceano Pacífico. Tá? É importante você entender que a ciência ainda não sabe o porquê o El Niño ocorre. Tá? Por isso que você tem que saber, né? As provas cobram esse tipo de coisa, é comum se cobrar as consequências do El Niño. Tá? O motivo da ocorrência dele ainda está sendo pesquisado, é ainda objeto de estudo da ciência. Tá? Então nós temos que entender mais as consequências aqui, beleza? Então vamos ver aqui. Eu coloquei uma imagem. Primeiro eu vou ter que pegar aqui, deixa eu ver, para eu poder desenhar isso, acho que a cor preta vai ser melhor, vai ser que vai dar mais destaque. Olha só, vou deixar essas duas imagens aí. Estão vendo que aqui está a costa da América do Sul, né? Aliás, está a América do Sul. E aqui está a América do Sul. E aqui está a Oceania, a Ásia. Estão vendo aqui? Eu coloquei o mapa invertido, tá vendo? Aqui o Oceano Pacífico. Estão percebendo? Aqui está o Oceano Atlântico. Nós estamos vendo do outro lado do mundo. Né? Não estão vendo habitualmente como a gente vê. Né? Uma visão até mais bonita aí do planeta. Pessoal, como que ocorre naturalmente? Nós sabemos que existem as correntes marítimas, né? Porções, massas de água, né, que têm características próprias, são como se fossem rios que percorrem por dentro dos oceanos, nós vimos isso nas últimas aulas, né, que tem características aí, dos locais onde elas se formam, né? Existem as correntes frias e as correntes quentes, né? Quentes. Né? As correntes frias são aquelas formadas próximo aos polos, né? E as correntes quentes próximo aos trópicos. E elas vão levar características dos locais onde elas se formaram nos locais onde elas estão percorrendo. Na América do Sul, na sua porção aqui oeste, tem uma corrente que passa aqui, olha pessoal, bem aqui assim, olha. Aí acompanha comigo aqui, ó. Aí lembra-se que eu estou falando de uma normalidade. Passa bem aqui uma corrente chamada corrente de Humboldt. Tá? Você vê aqui, ó. Corrente de Humboldt. Que é uma corrente, percebam que ela está vindo aqui de baixo, né, do planeta, ó, ela vem bem aqui, ó. Passa aqui.
Então, se ela vem aqui, ó, ela está vindo do polo, é uma corrente fria. Ok? Ela é uma corrente fria. E ela vem lá embaixo, passando no oceano. Então, ela passa aí. Olha o que acontece normalmente. Agora eu vou pegar esse desenho aí, que você está vendo aí de cima. Vou fazer um corte para a gente ver ele, né, como se você estivesse na beirada da praia aqui, ó. Olha o que acontece. Próximo aqui, no litoral aqui do Peru, do Chile, atua uma zona de alta pressão atmosférica. Ali eu tenho uma zona de alta pressão atmosférica. Ok? Se eu tenho uma área de... Deixa eu colocar esse desenho mais para cima aqui, pessoal, senão não vai dar para desenhar tudo. Vou até colocar mais aqui, ó. Eu tenho uma área de alta pressão atmosférica, próximo ali ao litoral. Ok? Se é uma área de alta pressão atmosférica, veja o que acontece, né? O ar ele é descendente, nós já vimos isso. O ar é mais denso, né? Ele desce. Olha o que acontece. Essa região aqui, da Austrália, da Oceania, é mais quente. Então aqui forma um centro de baixa pressão e aqui forma um centro de alta pressão. Então aqui, olha, eu vou colocar esse desenho aqui. Aqui forma um centro de baixa pressão atmosférica. Então olha só, estou passando esse desenho para cá. Olha o que acontece. O ar vai fazer esse deslocamento aqui, ó. Não é isso? O ar não sempre se desloca da alta para a baixa pressão atmosférica. E aqui ele cria uma célula de convecção, né? Que nós já estudamos isso. Essa célula que ele cria aqui nessa região é chamada célula de Walker. Aqui, vou desenhar de azul para ficar bonito, está o oceano. O Oceano Pacífico ali, ó, que vocês estão vendo ali, ó. Então, ó, a interação atmosfera, mar, oceano. Olha que interessante que acontece aqui, pessoal. Quando essa alta pressão aqui se desloca para a baixa pressão, ela varre essa água superficial do Oceano Pacífico em direção à Austrália e Oceania. É como se a gente tivesse um ventilador aqui, ó, que empurrasse a água superficial aqui do oceano, ó. Ela está empurrando toda essa parte aqui superficial, ó, do Oceano Pacífico em direção à Oceania, ali, à Austrália. Ela está empurrando, ó, o vento está levando para lá. Como se eu tivesse um ventilador ligado aqui, ó, na América do Sul, empurrando as águas para lá. Tanto é que existe o nível do mar, né, lá na Austrália, ele chega a ser 20 centímetros maior do que aqui. Pra vocês terem ideia como que o deslocamento das águas é maior em direção, né, lá àquela porção. E aí isso acontece por causa dessa célula de Walker. A alta pressão aqui desce, quando ela vai caminhar em direção à baixa pressão, os ventos, né, o deslocamento, né, a alta pressão para baixa pressão, nós já vimos isso, né, é o vento, né, ele vai deslocando as águas superficiais e vai empurrando essa água em direção à Austrália e Oceania. Bom, nós estamos aqui em uma região que... Cadê? Uma região equatorial, não é verdade? Aqui é o Equador, o trópico aqui, não é verdade? É uma região quente. Então, na teoria, as águas aqui seriam quentes, não é verdade? Então, quando esse ventilador, vamos dizer, que empurra essas águas quentes superficiais para lá, essa corrente de Humboldt que está vindo aqui do fundo do mar, ela consegue o quê? Ela está vindo aqui do fundo, ó. Ela está vindo aqui do polo, ó. Ela consegue o quê? Subir. Quando ela consegue subir, as águas superficiais, já que a água quente foi empurrada em direção à Austrália, essa água fria da corrente de Humboldt consegue subir. Esse processo aqui de subida da água fria da corrente de Humboldt é chamado de ressurgência.
Isso acontece naturalmente. Ressurgência. Toma nota disso aqui, tá? Ressurgência. O que é ressurgência? É a subida de correntes marítimas frias. Correntes marítimas frias para a superfície. Olha que doideira. Então, olha só, essa região aí está na zona equatorial, tropical do planeta. As águas eram para ser quentes, como aqui no Brasil, né? E tudo. Só que, por conta dessa célula de Walker, que tem uma alta pressão, e a alta pressão se desloca para baixa pressão, ela acaba varrendo, é como se tivesse um ventilador que empurrasse as águas superficiais, que são quentes, em direção à Austrália. E quando empurra as águas quentes em direção à Austrália, as águas frias da corrente de Humboldt conseguem subir para a superfície terrestre. Processo de ressurgência. Ou seja, as águas da costa aqui do Chile, do Peru, são frias. Vai lá e põe um pezinho lá para você ver. Vai marcar 3 graus, 4 graus a água. Frio demais. E olha que interessante, é por isso que essas cidades, tipo Lima, no Peru, são cidades muito secas. Aí você vai falar, mas peraí, na beirada do mar, uma cidade seca é uma cidade litorânea seca? É. Porque se a água é fria, ela evapora muito? Não. Se não tem muita evaporação, não tem umidade no ar. Se não tem umidade no ar, não tem chuva. Olha que viagem. Apesar de estar na beirada do mar. Chile, deserto do Atacama. Deserto mais seco do mundo, entre outros fatores, né? Claro que tem o deserto, por causa da ressurgência das águas, a subida da corrente marítima fria. Qual corrente? A corrente de Humboldt. Por quê? Essa célula de alta pressão empurra as águas quentes. Isso é uma situação normal. Eu estou explicando para vocês o que acontece normal. O que então? Essa ressurgência aqui faz o quê? Olha só o que eu falei com vocês. A temperatura da água, o que ela faz? O que acontece com a temperatura da água? Cai. E o que você precisa saber que acontece também aqui? Ó? Aumenta a chamada piscosidade. Piscosidade. O que é isso, professor? Pessoal, como a água é mais fria, a água fica cheia de nutrientes. E esses nutrientes sobem aqui para a superfície. Ó. Eles sobem para a superfície. Quando esses nutrientes das águas frias sobem para a superfície, quem que quer nutriente? Peixe. Vai vir um monte de cardume de peixes para cá. Não sei desenhar peixe. Um monte de cardume de peixe vai vir para cá atrás desses nutrientes. Nossa, desenhei um 8. Desses nutrientes aí que vem da ressurgência das águas frias. Então a piscosidade aumenta muito. É por isso que o Peru, o Chile, eles vivem muito da atividade pesqueira, porque muitos peixes são atraídos por conta das águas frias, oriundas da ressurgência, né, das águas. Muitos peixes aí. É ótimo para a economia. Isso acontece normalmente. Temperatura mais baixa do mar, subida da corrente fria marítima, né? Aparecem muitos nutrientes, muitos cardumes de peixe. Acontece, pessoal, que a ciência não consegue explicar o porquê. Em alguns determinados anos, ocorre isso aqui, ó. É como se alguém pegasse e desligasse isso aqui da tomada, ó. Desliga esse ventilador, puxou da tomada esse ventilador. Essa célula de Walker para de funcionar. O que acontece? Quando ela para de funcionar, ela empurra a água quente em direção à Austrália? Não. E aí a água quente fica aqui na América do Sul. Então, eu já vou começar a definir para vocês que El Niño
é o quê? O aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. É como se essa célula de álcool parasse de funcionar, alguém desligou ela da tomada. Então para de atuar esse centro de alta pressão, o vento para de empurrar a água superficial quente em direção à Austrália, a água fica quente aqui, ó, na costa aqui do Peru e do Chile. É o El Niño, um aquecimento anormal da água. Por que é anormal? Porque normalmente essa célula está funcionando e ocorre a ressurgência, a subida das correntes marítimas frias para a superfície. Ou seja, o El Niño é considerado uma anomalia climática. Professor, o El Niño ocorre todos os anos? Não, ele pode variar. O El Niño pode ocorrer a cada 2 anos, a cada 4 anos, a cada 10 anos. Não há como saber. Tá? E quando o El Niño ocorre, pessoal, o que ele faz? Se ele aquece, ele faz um aquecimento da água do Pacífico aqui, o que ele vai fazer aqui? A temperatura do mar vai aumentar. Vai ter mais nutrientes aí que vão vir com a ressurgência? Vai ter um aumento dos nutrientes aí? Não. Os peixes vão vir? Não. O que vai acontecer com a atividade pesqueira? Vai lá embaixo. Então, em anos de El Niño, esses países vão sofrer muito economicamente porque eles dependem da atividade pesqueira. Não tem peixe. Outra coisa, a água não está mais aquecida aqui. Se a água está mais aquecida na época do El Niño, ela evapora mais. Se ela evapora mais, tem mais vapor d'água na atmosfera. Se tem mais vapor d'água na atmosfera, vai chover. Essas cidades estão acostumadas com muitas chuvas? Não. Então eu vou ter muitas perdas de vidas humanas, muitas catástrofes na época de El Niño, porque vai começar a chover muito. Então, nós vamos ter perdas econômicas, perdas de vidas, perdas de infraestruturas na cidade. Ela afeta só esses locais? Não, o El Niño, ele é uma anomalia de escala mundial. Mas você precisa saber que ele afeta tanto o Chile como o Equador, para responder a prova, porque ele vai diminuir a atividade econômica, ele vai trazer esses estragos por causa do aumento da chuva, por exemplo, prejuízos econômicos. No Brasil, o que acontece no Brasil? Na Amazônia, pessoal, em anos de El Niño, na Amazônia e no Nordeste, seca, e na região sul do Brasil, região sul, chuva. Esse é o famoso El Niño, o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. É como se alguém desligasse o ventilador e as águas quentes que eram empurradas em direção à Austrália ficassem aqui na costa do Peru e do Chile e não desse então oportunidade, vamos dizer assim, da corrente de Humboldt fizesse a sua subida para a superfície, né, trazendo aí, né, fazendo um resfriamento superficial das águas, chamado de ressurgência. Ok? É isso que é o El Niño. Fácil, né? Quando a gente entende como ocorre normalmente, fica muito mais fácil entender
né, o que é o El Niño, porque muitos professores explicam direto o que é o El Niño, aí fica difícil entender. Agora, quando a gente explica como funciona normalmente, fica muito mais fácil entender. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu já vou falar que existe a laninha também. Existe. O que é a laninha? É quando esse ventilador aqui, ó, vamos dizer assim, esses ventos aqui ficam no nível 3. Eles aumentam esses ventos aqui. Ou seja, há um resfriamento anormal das águas do Pacífico. Tá? Há um resfriamento anormal. Mas eles não trazem tantos prejuízos como o El Niño. Né? E não é tão cobrado assim nas provas como essa anomalia que nós acabamos de ver. Então, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, só me procurar. Tchauzinho. Não deixem de tomar nota, né, das coisas que falamos nessa aula. Tá? Vamos continuar estudando aí outros fenômenos climáticos. E valeu, galera. Fui. Até a próxima.